Bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós. Estavam com saudade da gente? Pois é, estamos aqui. E hoje o episódio 13, ó, meu número de sorte. E vamos fazer um giro completo por temas que estão impactando a vida do itabunense. Vamos falar de saúde, vamos falar de transporte, vamos falar de esporte, demissões, água e até a isenção do imposto de renda na Câmara. A gente também vai falar, é muita coisa. E aí a gente vai direto ao ponto, né, João? É isso mesmo, João, Charliane. desculpa, eu nem dei boa noite pro povo. Boa noite, meu povo, eu tô empolgada. Era isso que eu ia te lembrar agora. Muito boa noite, Charliane. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui diretamente do Entre Nós. E ó que a gente vai ser sem enrolação aqui hoje. A gente vai trazer os fatos, analisar e provocar reflexão, como a gente sempre vem fazendo. Então segura, porque o episódio de hoje tem muita coisa e promete. Vamos pro bloco 1. Vamos começar com esse bloco e falar sobre o tratamento fora do domicílio, João. A gente precisa falar de um problema esse problema é muito sério. É a forma como os pacientes de Itabuna está sendo tratado aqui no TFD. Esse tratamento fora do domicílio, você está com algum problema de saúde, tem que fazer esse tratamento fora de Itabuna, existe um veículo. Aí você acredita que eles ficam aguardando essas vans na porta da rodoviária, ao relento, muitas vezes sem um banco, sem um apoio, e fica aí esperando até as 21 horas para saírem daqui, né? E sabe lá o horário. Muitas vezes a reclamação é que sai 21h30, 22 horas. E é uma situação um pouco complexa que a gente precisa discutir, né, João, sobre isso? É minha opinião, isso é um absurdo, Charliane, é um absurdo, porque essas pessoas, elas não estão indo para Salvador para passear. Elas estão indo tanto para lá quanto pessoas de outras cidades também buscando tratamento de saúde. E muitas vezes são idosos, pacientes oncológicos, pessoas debilitadas. E a prefeitura acha normal, né? Deixar esse povo na rua como se fosse passear, como se fosse um passageiro comum, esperando ônibus e a hora de ir embora. Né? Exato, João. E aqui é bom lembrar, os pacientes que utilizam o TFD têm direitos garantidos pelo SUS. Entre eles, o direito a transporte adequado, a um transporte digno e seguro para o deslocamento, o direito ao apoio à alimentação e, quando necessário, o direito à informação clara sobre os horários e condições de viagens, viu, João? Só que assim, o que acontece em Itabuna tá longe disso, longe mesmo, porque assim, não há uma estrutura mínima no embarque para que as pessoas possam embarcar adequadamente, não tem um lugar adequado para esperar, não tem água, não tem banheiro garantido, é um desrespeito total. João, e mais, a população precisa saber que pode e deve cobrar essas providências. O que pode ser feito? Primeiro, registrar uma reclamação na ouvidoria do SUS. Nós precisamos fazer o nosso papel de casa, né? Aceitar tudo como se não tivesse ninguém pela gente. Então, ouvidoria do SUS. Segundo, acionar o Ministério Público denunciando as condições indignas, né, do TFD. E terceiro, cobrar dos vereadores uma audiência pública sobre este assunto. Boa, porque inclusive se a gente não cobrar os vereadores, né, se não tiver uma pressão mesmo, vai continuar nessa rotina humilhante, paciente doente em pé, na calçada da rodoviária, esperando transporte que muitas vezes, atrasa, e se a gente não colocar pressão, vai continuar atrasando. E lembrando, mais uma vez, TFD não é favor, é um direito, e a gestão pública precisa respeitar isso. É hora de organizar, de criar um espaço digno de embarque, com estrutura e acompanhamento. É hora, já passou da hora. Não dá para aceitar o tratamento como se fosse uma coisa normal. Esse tratamento tem que ser banido, né? Esse sofrimento tem que dar fim, né? Porque ele já tem o sofrimento mesmo sendo doente, né? Paciente. Verdade. E aí até chegar o hospital passar por tanta humilhação, Joãozão. Pois é coisa demais. Mas não se preocupem, porque nós vamos acompanhar de perto, porque saúde pública não se resolve apenas num discurso bonito não, tá? Se tem decreto e contrato e recurso, tem que ter respeito com o povo e vocês vão ter aqui o nosso espaço para cobrar. Perfeito, perfeito, perfeito. E a gente falou do TFD, a gente deu boa noite, mas esqueceu da pessoa mais importante hoje deste podcast, que veio de Brasília. Pastor, quer dizer que se eu não falar,
Você também não me ajuda a lembrar, né? Fala comigo, a mente da pastor. idosa aqui não tá boa. Fala conosco, pastor. Muito boa noite. Muito boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Alô, você, amigos e amigas. Boa noite, Chaliane. Boa noite, Joãozão. Olha, é um negócio muito sério a cidade de Itabuna, viu? Itabuna precisa realmente ser estudada. Olha, o povo parece que se acostumou, vamos dizer assim, com as migalhas. O povo não reclama, o povo aceita tudo. E, na verdade, o executivo, o legislativo e até a própria justiça é em prol da população. Sem a população, eles não existiriam. Mas parece que a população esqueceu disso, né? Esqueceu que tem que reclamar, que tem que agir. Olha para você ver o absurdo dessas pessoas que têm que se deslocar para outras cidades. Sabe-se lá como que isso está acontecendo. Sabe-se lá como que está sendo esse tratamento, com qual carro está indo. Porque a gente sabe que em Itabuna, aí dentro de Itabuna, só, no SAMU principalmente, só tem uma ambulância. E aí, como é que está sendo levar esse pessoal aí para Salvador, para outras cidades, para fazer esse tratamento à distância? Porque o povo parece que se calou, o povo se contenta com muito pouco. Me parece que esses 65 mil votos que a gestão teve e que muitos vereadores tiveram aí, parece que foi pago. Pagaram e o povo agora é obrigado a aceitar tudo. Não é por aí, não. Itabuna, a população precisa acordar. Viu, Chaliane? Viu, Joãozão? É isso aí, pastor, concordo. Essa fala de pastor é muito pertinente, mas enquanto o pastor estava falando, eu recebi aqui uma mensagem. E eu vou ler da forma que eu recebi. Olha aí. Fale da casa de apoio em Salvador. E tem mais um detalhe, não é só vans, tem outros carros pequenos, tipo um Gol, fazendo esse tipo de transporte para 4 pessoas dentro do carro. Inclusive, pessoas têm desistido de ir porque alguns que utilizam da cadeira de rodas não cabem no fundo do carro. É isso mesmo. Olha a situação, a pessoa já é cadeirante, né? E precisa de fazer esse transporte, esse deslocamento para outra cidade e não pode ir porque não pode levar sua cadeira de roda. E assim, Charlene, teoricamente era pra ser van, né? Aí não tá tendo as vans, tem esse Gol aí que eu não entendi muito bem, ele tá entrando. Esse Gol eu também não entendi não, João. Mas ele sai junto, em todo caso, nós vamos nos comprometer no próximo bloco, trazer mais informações e eu acredito que já chegou da hora, ou já passou da hora, da gente ir às partes responsáveis. Quem é responsável pelo esse setor? Vamos, João, eu e você lá. Eles que lutem para dar o retorno deles e a gente traz a informação para vocês. Até porque tem muita coisa acontecendo quando se trata de transporte, viu? E uma delas... E por falar de transporte, João, lembra que há 30 dias a gente alertou aqui no podcast que a população precisava se mexer, cobrar transparência, né? Sobre o aumento da passagem, né? E também os meios legais. Pois bem, não deu outra, a cidade amanheceu com a tarifa reajustada, José. Eu adoro esse termo, tarifa reajustada, só para não dizer que o preço da passagem subiu de R$ 3,70 para R$ 4,50. Aumento pesado, mais de 20% aí, direto no bolso, principalmente de quem mais precisa, né? Do trabalhador e que depende desse meio de transporte no dia a dia. João, mas tem um detalhe, não foi surpresa. O decreto estava assinado desde agosto. O que faltou nesse intervalo foi a mobilização popular. Nesse prazo dos 30 dias, a comunidade poderia ter feito várias coisas, como, por exemplo, cobrar dos vereadores uma sessão específica para debater esse reajuste, ter protocolado um pedido de informação na prefeitura pedindo acesso às planilhas de cálculo, acionado a ouvidoria municipal e o Ministério Público para questionar se o índice usado era justo ou não e pressionado o Conselho Municipal de Transporte para abrir uma audiência pública. Tem essas opções que nós demos mas nada foi feito, então agora
é aceitar o que aí está. Não adianta dizer, porque tem 4 anos que não aumenta. Sim, tudo bem que aumente. Mas quem paga tem o direito de saber o porquê está pagando o aumento. É obrigatório essa transparência, João. E é importante salientar que assim, é 4,50 se o usuário ele tiver o cartão de passagem. Se não tiver, vai pagar 4,70 no dinheiro, na catraca lá. Então, às vezes o buraco é mais embaixo do que a gente pensa. É impressionante. E é isso, o povo tinha instrumentos, né, para fazer isso não passar, mas sem pressão, a prefeitura, ela carimba o aumento e pronto, quem tem a caneta é quem manda. E agora tem gente que defende o reajuste, né? Tá dizendo aí o que diz, mas a pergunta aqui é, esse argumento vai durar até quando? Porque falta, justamente, que é o mais importante, né? Detalhar os custos que ficaram para ter ido para esse salto aí de 21%. Concordo, João. Concordo que o combustível sumiu. Concordo que a inflação pesou, né? Eu concordo que os salários aumentaram. Ok, isso tudo todo mundo sabe. Mas cadê as planilhas que mostram quanto cada item pesou na tarifa? Porque se a prefeitura não apresentou os números, fica parecendo um aumento decidido aí no escuro, entendeu? É nisso que a gente está batendo, não é no aumento, é na transparência. Ou na falta dela, né? Porque o povo paga sem saber se tá bacando combustível, se é peça de ônibus, ou se tá simplesmente cobrindo brecha na má gestão. Transparência não é favor, gente, é obrigação. Vamos se lembrar aí, pessoal da prefeitura, por favor. É verdade. E no fim, quem sofre é o trabalhador, que gasta quase R$10 por dia só para ir e voltar do trabalho. E ainda escuta promessa de frota nova com ar-condicionado, né? Escuta promessa de Wi-Fi, mas até agora isso não chegou na ponta. Isso. E ninguém sabe se vai chegar, não é, Joãozão? Pois é, esse aumento aí virou um teste de gestão. Pastor, eu queria saber de você, porque assim, a gente sempre diz aqui que se o aumento ele foi imediato, mas essas melhorias que foram prometidas, elas também têm que ser imediatas, e geralmente não são. Se não, é só mais uma vez, né, que a população está pagando caro por um serviço que continua devendo. O que você acha disso, pastor? Porque dessa situação aqui tá desesperançosa, viu? Olha, eu vou te dizer um negócio. A gestão da cidade de Itabuna, ela precisa dar uma resposta para a população da cidade de Itabuna. Embora que a população não cobre nada dessa resposta. A população parece que baixou a cabeça e o que vier é lucro. Veja bem, lá no nosso legislativo, na Câmara de Vereadores, tem um vereador lá, né, que, entre aspas, é oposição, se diz lá oposição, e aí fizeram lá uma votação, né? Fizeram uma votação lá e aí o que aconteceu? Olha bem o que aconteceu. A maioria votou contra dar a esse vereador a condição de ir lá buscar, saber das planilhas, saber onde é que foi o aumento, para dar uma satisfação para a população. Ou seja, foi vetado pela Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Foi vetado pela Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. E detalhe, que eu vou detalhar aqui, tem coisas pequenininhas acontecendo na cidade de Itabuna, e está saindo aí nas redes sociais, eu vou falar isso aqui. Por exemplo, tem uma torcida aí que viajou para ver um jogo de semifinal, fez um fecha... Pastor, Oi. Pastor, esse assunto, vamos já entrar... O senhor vai complementar, porque a gente vai entrar na situação do Interbairros. Pode introduzir esse assunto tá aí. Certo. Já é mas eu tô falando do futebol profissional da cidade de Itabuna. O Itabuna chegou aí na final do campeonato, na semifinal do campeonato. O jogo era em Feira de Santana. A torcida combinou com a gestão que iria para a Feira de Santana e foi combinado aí um pagamento muito pequenininho aí para a gestão. É bem pequeno, R$2.000. E a torcida está postando isso em rede social, que o Pix não apareceu até hoje. Então, onde eu quero chegar? Se essas condições pequenas não estão sendo resolvidas, imagina esses maiores aí, os maiores que a população precisa, principalmente transparência,
né, transparência com a população com respeito ao aumento. Ninguém está falando aqui que não é para aumentar. Mas a gente está cobrando uma transparência. Onde é que foi o aumento? Por que foi o aumento? Por que cargas d'água é o aumento? Ah, mas tem 4 anos. Sim, mas a gestão municipal, ela investe. Ela investe, né, nesse transporte público. É obrigatoriedade da gestão investir no transporte público. Não é a população, não é jogar nas costas da população o custo, né, o gasto. Não é por aí, não é por aí. Tem que ter mais transparência. Na verdade, o que está faltando é transparência. Se não consegue fazer as coisas menores, como é que vão fazer as maiores? E aí o povo cabisbaixo, com a cabeça baixa, aceitando tudo, não cobra nada. Está mais do que provado que o povo tem poder. Olha, quando o povo foi para a rua aí, né? O povo foi para a rua, olha o que mudou. A PEC lá da blindagem não foi aprovada. A PEC lá da bandidagem não foi aprovada. Por quê? Porque o povo viu o poder dele, viu realmente o direito que o povo tem, foi para a rua, cobrou e teve a resposta. Olha é aí, o que o precisa, povo quando vai pra rua, é as o que modificações precisa, acontecem. é o que precisa acontecer na cidade de Itabuna, viu, Joãozão, viu, Charliano? E a gente vê que se espalha por outros âmbitos também, né? E ainda falando sobre esse tema, antes de a gente encerrar, Voltando ao tema do reajuste da passagem, a gente não citou acerca do subsídio que a prefeitura paga por mês mais de 3 milhões às empresas. E a gente não sabe, esse dinheiro indo para a empresa de transporte, não tem também uma transparência, porque o que garante que esses 3 milhões está sendo pago as passagens de idosos, de estudantes? E é uma caixa preta também. Faz conta aí, 3 milhões vezes 12, né? Um ano recebendo esses 3 milhões. Depois, durante 5 anos, porque ele foi reeleito, e por mais 8 anos. Gente, é muito dinheiro, 3 milhões por mês, que é uma caixa preta que a gente não tem uma contrapartida, que é a prestação de contas. E ninguém fala sobre isso. pelo jeito, falta de prestação de conta é o que faz um governo se reeleger, né? Não. Aqui em Itabuna, as pessoas estão aceitando. Enquanto está aceitando, ele está empurrando goela abaixo. E quem quiser que lute para pagar a passagem cara mesmo. A passagem cara, aí um veio, porque minha água sai de 70 para 200. Oxe, você está gostando, você não está indo lá reclamar, você não está falando nada. Se você que paga por esses serviços não tá reclamando, quem é que vai reclamar? Quem vai reclamar? Quem? E não há em Itabuna uma união para trabalhar no intuito de ir para o embate e apresentar uma forma de cobrar do município, né, dos vereadores, explicações. Está tudo ótimo. Tu assistiu uma sessão como a de ontem? Particularmente ontem, assisti a sessão, iniciei sem entender nada e terminei com mais dúvidas ainda. Porque aí o presidente da Câmara mandou um recado que eu não sei para quem foi. Lavou a louça suja lá no meio do palanque mesmo. Lavou a roupa suja. Eu queria saber para quem. E aí um tal de gratidão, que o mantra é gratidão. Que gratidão podia ser crime, que tem que ser lei. E cobrando que estão falando mal dele nos corredores. Gente, ali não é casa da Maria Joana, não. Ali é um trabalho que deve ser desenvolvido de forma a agregar os interesses do povo. Então eu não entendi porra nenhuma, entendi. E aí não tenho nem o que mostrar pra vocês aqui. Pois é, a gente tá vendo essa situação se alastrando por alguns outros setores. O pastor comentou aí do futebol profissional de Itabuna, que teve baixas aí, né? Não recebeu um valor que tinha para ser recebido. E também estamos vendo isso acontecendo nos interbairros de Itabuna. Que já começou aí cheio de reuniões e promessas. Em julho, eu sei que muita gente lembra, reuniram aí 32 seleções interessadas, né? Teve conversa com técnicos, com associações de bairro, todo aquele clima de preparação. Verdade, Charliane. Mas a reunião, ela não põe a bola em campo. O grande teste é ver se a prefeitura consegue entregar o que promete. Essa é a questão. Pois é, João. Em setembro, agora, publicaram, né, até uma chamada pública para captar patrocínios na premiação. Falaram em cotas de 20 mil, de 7 mil reais. Tudo isso com o aval do Tribunal de Contas.
para dar mais transparência. O fato é que, né? No papel isso é tão bonito, mostra que querem, né, regularizar a parte da premiação, mas e a operação do dia a dia? Pois é, transporte, ambulância, arbitragem, quem é que cobre? É aí que tá. Essa semana, o pastor já falou aí, né? Tem a foto aí. Production. Olha Olha aí. aí. Essa semana, a torcida jovem de Itabuna postou nos stories uma denúncia pesada. Eles disseram que a prefeitura prometeu pagar o ônibus para levar a galera lá no jogo, mas 2 meses depois ainda não pagou. Estão devendo aí R$ 2.000, Joãozão. R$ 2.000. Olha a cara dele aí, ó. Quem vê essa cara sorridente, por isso que ele pagou não só o ônibus, como a comida, a bebida, a hospedagem, mas não. R$ 2.000 foi o valor que ele prometeu e até hoje, Joãozão. Pode tirar a produção. É o que o pastor falou. Pro da prefeitura é muito pouco. Mas, assim, quem bota. Assim, pra quem tá botando dinheiro no bolso é muito pouco. E quando a torcida ela expõe isso em rede social, já não virou fofoca. Tornou cobrança pública. Exato, João, exatamente. E como fica a credibilidade, hein? Pergunta. Porque o Interbairros é movido por confiança. Se o torcedor começa a sentir que promessa não vira pagamento, a festa perde força, viu? E mais, se falta pagar ônibus, quem é que garante que não falta pagar ambulância, segurança, a estrutura? É um sinal de que a gestão, ela ainda tá correndo atrás dessas pontas soltas aí. Verdade, João. E aí vem aí a questão do calendário. Até agora, eu não vi nada oficial sendo divulgado com as datas, com as fases, né? Só falam em jogos de domingo, né? E tem até 5 campos. A final possivelmente será lá no Sarinha, mas não tem um cronograma fixo, né? E como é que a população se organiza diante disso? Pois é. Lembra muito assim quando a gente não vê uma data sendo marcada e vê adiando, me lembra muito do Celebra de Itabuna, que houve reuniões foram feitas com o Aldo lá em agosto, foi dito que seria dia 4 de outubro, que iam organizar, mas não organizaram nada. O pessoal, os cristãos da cidade, né, ficaram aguardando uma nova data, né, comunicação, população, mas tem uma coisa que não tem, é transparência. E aí, sem data oficial, fica tudo no ar, né? Quando se trata de Interbairros, o torcedor ele vai no campo sem saber se vai ter jogo ou não, e o patrocinador pensa 2 vezes antes de colocar o dinheiro nessa competição. Ou seja, Joãozão, resumindo, o Interbairros tem força, né? Porque é tradição, movimenta bairros inteiros. Mas se a prefeitura não resolve as pendências pequenas, como essa do ônibus, como campeonato? Essa é a pergunta, Charlie. Porque, assim, por enquanto eu vejo mais promessa do que execução. E a torcida, ela não vive de promessa, ela vive de respeito e compromisso. Cumprir aquele prometido lá atrás. Então, eu não sei mais como compreender, porque depois de tudo que está acontecendo, eu já estou começando até a normalizar essas situações aí. E o que me leva a entender esse próximo bloco, que, na minha opinião, é pesado. Pesado, mas vamos falar aqui de parte do nosso caríssimo Fala Pastor, que está ligado diretamente à área do esporte e é mais entendedor que a gente. E aí, pastor, tudo que nós falamos tem fundamento? Procede, Chaliane. Eu vou mais a fundo, tá? Já foram feitas as reuniões, já tem as chaves do campeonato. Serão disputados lá no campo do Parque Boa Vista, tem uma chave, tem outra chave no campo do Santo Inês, tem uma chave lá no campo do São Pedro, tem outra chave no campo do Pedro Jerônimo, tem outra chave no Sarinha, tem uma chave no São Lourenço e tem a chave lá em Ferradas. Tem jogos até na Roça do Povo. Tem jogos até na Roça do Povo. Mas um detalhe, foi feito as chaves, mas não tem tabela definida ainda. Por quê? Disse que tem uma licitação hoje, 2 de outubro. Se essa licitação vingar, vai ter Interbairros. Se essa licitação não comparecer, não vingar, não tem Interbairros. Aí eu te pergunto, como é que vai ficar seleções como Califórnia, Mangabinha, Santo Inês, Sarinha, a equipe de São Lourenço, a equipe lá de Ferradas. Vão ter que ficar olhando o diário oficial, todo dia? As equipes que investiram dinheiro, já estão treinando. Tem times aí que deu moto para jogador de luva.
Tem time que deu R$ 1.000 para jogador, tem time que vai pagar R$ 500 por jogo. É um investimento altíssimo que os presidentes, que as diretorias das seleções fazem. E cadê o retorno? Nós já estamos em outubro, e aí nada do Interbairros ainda. Vai depender de uma licitação hoje. Eu te pergunto, onde é que está essa Secretaria de Esportes? Cadê o orçamento da Secretaria de Esportes? Cadê o orçamento da Liga de Futebol da cidade de Itabuna, que nunca mais colocou uma seleção intermunicipal de qualidade para ser campeã? A seleção intermunicipal de Itabuna, 8 vezes campeões, é na década de 60 e 70. De lá para cá não teve mais intermunicipal. E aí o maior campeonato amador da Bahia, que é o campeonato Interbairros da cidade de Itabuna, nessa situação. E aí a gestão se cala, né? Todo mundo se cala e ninguém fala nada. Está esperando aí agora, hoje, dia 2, uma licitação. Esse dinheiro já tinha que estar separado, esse orçamento para o Interbairros já tinha que ficar separado, porque Interbairros na cidade de Itabuna, todo mundo sabe que é tradição. Entendeu, Charliane? Entendeu, Joãozão? Eu entendi. E vamos sobre essas duas faces que estão na mesma moeda, viu, Joãozão? Me explique. Porque quando a gente olha para as exonerações, não dá nem para acreditar que foi um cumprimento de ordem judicial, né? Porque é sem nenhum cálculo político. Nos bastidores, João, olha, eu gosto das conversas de bastidores porque é onde circula todas as informações. Também gosto, sou fã. E dizem aí que boa parte dos cargos exonerados estavam ligados ali a indicações políticas de vereadores e mais. Muita gente comenta que já havia expectativa que essas demissões só aconteceria depois das eleições de prefeitos e vereadores, que ele queria se reeleger de qualquer jeito. Conseguiu. Como é que ele ia, na época ali da campanha, fazer essas demissões? Então, foi segurado, né? Uma medida política e acertada, que foi reeleito, e esses 300 votos, e mais os 300 demissões, com mais seus familiares, rendeu uma boa votação, né? Mas fica aí uma pergunta. Não seria um comportamento de má fé manter essas pessoas até passar a eleição, sabendo que em algum momento a justiça já ia ali exigir a saída? E vamos mais adiante, viu? Coisa aí que a gente ainda não sabe, mas supõe, né? Que eu não vou falar, mas tenho que buscar melhores informações. Mas tem muita coisa aí por trás, né? O prefeito é muito amigo do povo. Ixi, vamos segurar isso aí, porque eu não sei onde vai dar, viu? Mas é verdade, Charliane. Tipo assim, o que se comenta é que ninguém foi pego de surpresa, tá? A possibilidade de corte já era conhecida, mas mesmo assim se manteve a máquina funcionando, com contratos temporários, indicações. Quando a justiça apertou, veio a conta. Agora todo mundo faz cara de espanto, mas a realidade é que já havia esse risco e esse anunciado. Perfeito, João. E a gente está sempre aqui alertando, né? Quem for assistir o episódio anterior, a gente mostrou um gráfico. Nesse gráfico, lá continha a arrecadação mensal e o montante da folha, que foi só aumentando. Então, a folha está inchada, né? Mais da metade da folha do que arrecada em Itabuna paga em folha, né? Segundo as pessoas que estão fazendo uma varredura no Diário Oficial e nos balancetes, né? Tem umas equipes aí que estão de olho vivo acompanhando tudo. Diz que a prefeitura está sem dinheiro, que a salvação da lavoura vai ser as precatórias e o Imasa, né? E ele está se movimentando bem nessa questão da Imasa, mas a gente vai falar mais à frente, né? Que aí vem um detalhe, né? No mesmo Diário Oficial que estão as exonerações, aparece também a portaria de convocação, né? Chamando os aprovados no processo seletivo simplificado. São cargos de edemias, agente comunitário de saúde, técnicos, enfermeiros. Então, isso mostra que a prefeitura já tinha a lista pronta para substituir, ou seja, enquanto uns perdiam o emprego, outros entravam na mesma hora, né? Com essa base aí que foi estabelecida pela Justiça, que exigiu que fosse respeitada, né? Então, isso é a prova que estamos diante do mesmo movimento de demissão
convocação, que é o que eu disse. As duas faces na mesma moeda, Ou né? seja, Charliane, quem estava dentro, sem concurso, foi cortado, e quem tinha passado no processo seletivo foi chamado. O problema é que essa transição politicamente até o último minuto, como se fosse novidade. Quando, na verdade, todo mundo sabia o que ia acontecer. viu? Verdade, Joãozão. No fim, quem paga a conta é sempre o povo. É o que a gente fala aqui sim. As famílias que agora estão sem emprego, né? A população que vai sentir os efeitos nos serviços de saúde, né? A política não pode ser administrada como se fosse um jogo de interesses, não. A gente fala aqui, ó, bate nessa tecla. Mas aí a justiça só escancarou, né, um problema que já estava latente. Pois é, eu gostei muito desse ponto aí que você puxou, de que os precatórios, a mina de ouro aqui da prefeitura são os precatórios e a Imasa. Muitas movimentações já estão acontecendo aí, é disso que a gente quer falar agora, inclusive. né? E vamos falar logo, né? Que essa Imasa aí, a gente quer saber quem é mesmo que vai mandar na água de Itabuna, Joãozão. Diga aí. Porque é uma pergunta que não quer calar. De promessa a gente já tá cheio. Promessa, né? Eles fazem a promessa, né? Um anúncio que a gente já está cheio. Mas o que está em jogo agora é o futuro do saneamento da cidade, gente. Então, de um lado, a Embasa chegou na mesa com o governador do estado, né, o Jerônimo do Rodrigues, e aí, o que é que colocou na mesa? Colocou uma proposta para voltar a assumir o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Falaram, né, nos bastidores, investimentos pesados e até colocar milhões no caixa da prefeitura. Parece um grande negócio, mas será mesmo? Do outro lado, Joãozão, a prefeitura, né, através da Imasa, tenta mostrar que ainda tem força. E não é pouca coisa, né? A empresa anunciou um acordo histórico com a Receita Federal. Que se eu não fosse contador, eu estava nesse conto aí, né? Ele disse que reduziu a dívida de 91 milhões para 26 milhões. Ô, louco. Né? Como se isso fosse um acordo feito especificamente para a Imasa. Não. Isso aí. Desde junho que a Receita está anunciando que tem os acordos lá para todas as empresas. Não é só para a Imasa, é para quem tiver débitos nesse montante aí, está disponibilizando esse conto, né? E feito aí esse parcelamento, né? Contemplou a Imasa, mas não foi porque eles pegaram um grupo jurídico que fez um estudo técnico, que entrou com o processo. Não existiu isso. Ficou parecendo isso, né? Ficou parecendo, mas não é. A empresa que tiver enquadrada nesse benefício que foi aberto desde junho, pode também ter acesso a esse parcelamento. Mas o fato é que a regularização, né, tá agora apto a pegar certidão negativa, mas isso não significa que a Imasa pode estar habilitada para novos investimentos, né? Não significa. Nem tampouco respirar depois desses anos de sufoco. Pois é. Então, se eu entendi bem, a gente vai ter 3 cenários aí de disputa, né? O primeiro, a Imasa fortalecida com a dívida negociada e negociação e condições para investir, né? Ou segundo, a Embasa, é uma má opção, né? Reassume o controle com promessa de obras, de dinheiro rápido entrando na prefeitura. E o terceiro, que ninguém gosta de falar, mas que corre os bastidores, a concessão para iniciativa privada, onde empresários já estão de olho nesse lucro e querem transformar a água em negócio. É verdade. É justamente aí que a pergunta fica mais provocativa, viu, Joãozão? Quem vai mandar mesmo na água de Itabuna? Vai ser a prefeitura, que já mostrou que a Imasa pode respirar, né? Vai ser o governo do estado, que tem mais dinheiro, né? Tem dinheiro, tem poder político para bancar a Embasa. Ou vai ser algum grupo privado, né? Se essa tal concessão aí andar escondida nos bastidores, talvez, né? O que seja mais viável é o que seja vantajoso para quem está por cima negociando. Isso é meu O medo. povo, que é o mais interessado, não participa de nenhuma dessas 3 opções aí. Ó. O meu medo é justamente esse, porque de todas, a privatização eu acredito que seja pior. Porque a partir do momento que você pega um direito básico, que deveria ser o de acesso à água, e privatiza, a água deixa de se tornar um recurso que deveria chegar a todos da população e se torna uma commodity para se obter lucro. O perigo está aí. As consequências a gente só vai poder saber no futuro. Mas o que
dá para ver que a população ela continua sem voz nessa discussão aí. Enquanto o prefeito, o governador e os empresários, eles brigam para ver quem é que vai mandar na água, quem paga a conta, que continua sendo do povo, né? Que só quer saber de abrir a sua torneira de casa, uma água limpa, um tratamento de esgoto que funcione. E aí agora, gente, é hora de se perguntar com clareza, assim, sem enrolação, quem é que vai mandar mesmo nessa água de Itabuna? Eu tô curioso para saber esses próximos episódios. Pastor, quem vai mandar mesmo nessa água de Itabuna? Qual é a sua aposta? Sobre as demissões, eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês, porque eu estou sabendo de um detalhe. A secretária de saúde já sabia disso desde novembro, dezembro do ano passado. Desde dezembro, novembro do ano passado, ela já sabia disso. Ou seja, foi questão de tempo. Pastor, não se iluda não, não se iluda não. Que novembro, pastor? É antes das eleições, já se sabia disso. Eu já sabia. Pois é. Eu já sabia. Pois é, então, isso vem desde o ano passado. Desde o ano passado vem isso. Já sabiam. A justiça já tinha dado o aviso. Esse aviso que chegou agora foi o aviso terminal. Tem que trocar, tem que mudar. E aí, quem não era do concurso teve que sair e entrou aí agora o pessoal do REDA. É do REDA, viu? É do REDA que está entrando. Com detalhe a Imasa, todos os trâmites estão irregular para uma concessão. Isso aí já está garantido, porque o Eric do Sindai conversou comigo nessa semana, me passou algumas situações, e a primeira situação que ele passou é que está tudo irregular, nada aí vai ser aprovado para uma concessão. Então, o caminho, inclusive, o gestor já esteve em Salvador, em conversações, o caminho mais simples e mais fácil é passar para a Embasa. Diziam que tinha uma dívida de 200 milhões, mas apareceu uma dívida de 91, que abaixou agora para 20 e poucos. Baixou sistematicamente. Mas tudo isso aí tem um porém, tem um porquê. É porque já foi lá, já está negociando com a Embasa, e o mais provável que aconteça nesse momento é que a Embasa assuma. Inclusive, o governo do estado já fez diversos investimentos na área de esgotamento e de água da cidade. Para a população de Itabuna, o mais viável, o mais correto seria que a Embasa assumisse, já que eles não querem mais compromisso com a Embasa. Está entendendo, Charliane? Está entendendo, Joãozão? Perfeitamente. Entendi. Então, é manter, é privatizar. Ela já mostrou que é viável. Na época de Jader fez uma planilha, apresentou para os vereadores. Eu estava naquela ocasião sendo vereadora. Na época de Jader não tinha cabide de emprego, tudo quitadinho. E ela mostrou que é viável, sim. Tanto que é viável que eu estou querendo agora vender. Como é que uma empresa privada quer comprar quer fazer privatizar um serviço que não dá, né? Não dá lucro. Que não é viável. Que é O empresário não faz isso. Já provou tanto que é viável que vão vender. Né? E falar em viabilidade, vamos falar de isenção do imposto de renda. Essa é pauta quente. Foi aprovado ontem a isenção do imposto de renda de até R$5.000, né? A Câmara aprovou o projeto. Eu, como contadora, fico feliz, né? Porque muitos dos meus clientes que pagavam, reclamavam quando ia fazer declaração de imposto de renda, reclamavam desse montante que pagava justamente por causa da isenção. Né? Então, a Câmara aprovou o projeto que isenta aí do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O texto base passou por 493 votos a favor e nenhum contra. Olha que coisa linda! Todo mundo votando a favor do povo. Será mesmo? E aí tem mais uma coisa que a gente vai ficar mais adiante. Mas o trâmite do projeto ele vai seguir agora para o Senado, né? Há também uma previsão do desconto parcial até 7.350, né? E de tributação sobre alta renda, né? Com 10% sobre lucros e dividendos acima de R$50.000. Isso é o que está no texto aprovado, que ainda pode mudar no Senado, Joãozão. Entendi. Muita coisa. É interessante pensar que essa isenção do imposto de renda, ela foi votada, mas não completamente. Houve uma mudança na última cláusula ali, que dizia que como iam ter cerca de 16 milhões de brasileiros não iriam pagar, né, essa parte de impostos, teria que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. E a opção era taxar os super ricos. Essa mudança na proposta ali no final foi mudada e foi por isso que
que o projeto ele foi aprovado com unanimidade. De onde o fato de ter sido votado no dia 30 de setembro, ou melhor, em outubro é outro ponto, porque se fosse votado até 30 de setembro, iria... Esse ponto aí é que ninguém explica. Eu quero que entender. se chama aí a noventena, né? Que a noventena para a medida tributária, eu vou explicar aqui da forma que eu entendi. Tá. A noventena para a medida tributária, ela, para valer no ano seguinte, né, sem ter dor de cabeça, a lei precisa ser publicada com antecedência mínima de 90 dias. Ou seja, a lei, ela foi colocada em votação ontem, foi aprovada ontem, mas ontem foi dia 1º de outubro. Para ela ter a lei vir a ter vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, ela teria que ser aprovada até o dia 30, né? Com uma votação da Câmara ocorreu no dia 1º de outubro de 2025, né? E o prazo era de 30 de setembro, que já ficou para trás. O resultado provável é que não deve valer agora para 2026 e o contribuinte só vai sentir esse alívio a partir de 2027, né? Que é com reflexo da declaração de 2028. E é essa dura realidade, mas a Constituição exige isso, né, Josão? É agora que eu tô começando a entender. E aí, então, assim, se tentarem acelerar com a guerra jurídica e a chance, né, de judicialização, a chance de judicialização é grande. Isso aí dá para perceber. Anteriormente, anterioridade e noventena. Porque assim, o discurso político deles, né, vem depressa. É isso. Vamos aqui. O discurso político deles vem depressa, mas a Constituição, ela impõe um calendário. Você entendeu agora? Tô entendendo. Eles tiveram pressa na aprovação, mas perderam o prazo. Pressa entre aspas, né? Porque estavam querendo passar PEC da blindagem e... Qual era o outro? E a da anistia. E a anistia, e aí ficou nesse lenga-lenga há muito tempo, falou, a gente só vota IR quando votar isso aqui. Perderam. Perdeu o prazo, mas ninguém comenta. E no fim... Votaram com unanimidade uma parada que a gente... Os efeitos tão cedo. E no fim, né, quem fica no meio dessa frustração é a população. Não é isso? É isso mesmo. E aí eu vou te dizer aqui, na minha opinião. Tá. A minha opinião. Uhum. Aquela mobilização toda serviu para isso. Mas se eles não tivessem colocado a PEC da blindagem como prioridade, hoje eu, que ganho menos de 5 mil, poderia estar me beneficiando agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, dessa isenção. E se o povo não tivesse ido para as ruas, né, não apoiando essa PEC da blindagem, ela poderia ter sido, inclusive, aprovada, e aí a gente estaria pior ainda, sem isenção no imposto de renda até 5 mil reais e com mais e mais privilégios para uma classe que já tem tanto. Perfeito. Né? E aí, pastor? Tô bonito, não? Tá. Linda. Mudei aqui o cabelo aqui. Tá rosa? Outubro rosa. Nem falou se eu tô bonitinha hoje. Rapaz, cada dia diferente, hein, Charliane? Já tá no clima do outubro rosa, né? Toda de rosa. Toda de rosa. O público tem comentado, que tem assistido o nosso podcast, o Entre Nós. Um dos comentários é que Charliane não repete o look. O look ela não repete. Eu repito, diversos. Vocês que não prestam atenção, mas eu repito, viu? Não, mas o povo disse que Charliane tem algum patrocínio aí do Jequitibá, viu? Tem algum patrocínio aí do Jequitibá. Queria, é a conversa. Meu sonho! Tem um patrocínio. Em breve. Olha, vamos lá pro caso do IR. Vamos pro caso do IR? Uhum. Ó, no caso da isenção do IR, até 5 mil, a situação é a seguinte. Primeiro, tá? Prazo perdido, perderam o prazo. Como o texto só foi votado ontem, 1º de outubro, na verdade terminou hoje, né? Dia 2 de outubro, porque começou às 11h50, terminou depois de meia-noite, então terminou dia 2. Já passou do prazo de 30 de setembro. Isso significa que dificilmente a nova regra vai valer para o exercício fiscal de 2026. Por quê? O sistema de arrecadação precisaria respeitar a noventena e a anterioridade. Em segundo plano, a provável vigência na prática da mudança tende a valer a partir de 2027, quando começa novo ano base
de cálculos do imposto de renda. Ou seja, os contribuintes só sentirão o efeito desta isenção na declaração feita em 2028, referente ao ano calendário 2027. Olha aí, exceções possíveis, o Congresso poderia aprovar algum tipo de regra de transição ou o governo editar uma medida provisória que busque antecipar os efeitos. Mas isso provavelmente seria contestado no STF, Superior Tribunal Federal, porque a anterioridade e a noventena são cláusulas constitucionais de proteção ao contribuinte. O negócio é sério, viu? E em quarto, para encerrar, em resumo, o discurso político fala em benefício já para o próximo ano, mas juridicamente a realidade é outra. O mais provável é que o alívio do IR só apareça de fato em 2027. Até lá, continua valendo a tabela atual, com correções que já foram aprovadas em 2023 e 2024. Essa aí é a realidade e o Congresso Nacional, né, colocando algumas coisas na frente do que realmente interessava, votando coisas de interesse próprio, né, que foi PEC de blindagem, que foi anistia, deixaram de votar o imposto de renda até R$5.000, que realmente interessava para a população. É o Congresso trabalhando contra o povo, infelizmente. Joãozão e Charliane, o que vocês acharam disso? Esse aqui foi o episódio 13 do Entre Nós. Falamos de muita coisa hoje, viu? Passamos por saúde, transporte, esporte, gestão, saneamento, né, tributação. E o que fica claro é que em todos os temas o povo precisa estar atento, cobrar, participar, porque se depender só da política institucional, os interesses da população, ó, ficam sempre para depois, Joãozão. É sempre para depois. É isso que a gente está vendo aqui nos programas semana após semana. E é isso, gente. A gente volta agora no próximo episódio com mais debate, com mais denúncia, com mais reflexão. O Entre Nós de vocês vai ficando por aqui. Eu quero desejar uma boa noite para todos vocês que vão ficando. Produção, obrigado. Pastor, muito obrigado. Pedir aí, pastor. Eu já tô com saudade, viu? Semana que vem a gente tá aqui de novo. Semana que vem tem mais, né, pastor? Joãozão, o pessoal tá cobrando também, que diz que você tem um patrocínio, diz que o seu look também não repete, viu? Já falaram aqui, tá? Rapaz, vocês dois aí... Olha, vocês dois aí... Porque eu tô repetindo por enquanto. Olha, vocês dois aí estão fazendo a diferença no look, viu? Eu vou começar a me adequar também, tá? Olha, boa noite a todos vocês que assistiram aqui o Entre Nós, você que está do outro lado da telinha. Boa noite e até semana que vem com o episódio 14, viu? Boa noite, Charliane, boa noite, Joãozão, e boa noite, produção. Boa noite, Mike. Até a próxima. É isso aí, meu povo. Aqui a gente vai seguir firme, né? E até a próxima semana, sempre no mesmo bate-horário, quinta-feira, 19 horas. Eu, Joãozão, e os comentários do pastor lá de Brasília, mas sempre por vocês. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. A gente se vê semana que vem.